Olá, tudo bem? Professor Juscelino Aquino, gravando mais uma aula para o nosso curso Replay. Se você está assistindo essa aula, isso quer dizer que você fez a escolha pelo melhor curso, o curso Replay. Vem com a gente, a aula de hoje vai ser sobre modernismo. Em aulas anteriores, falamos da terceira fase do modernismo. Dissemos que a terceira fase do modernismo, um intervalo de tempo da segunda, que começou ali por 1945 e vai até os dias atuais, teve uma grande revolução. O modernismo passou por fases no século XX. Uma primeira fase anarquista, uma segunda fase solidária e uma terceira fase, onde nós vamos ter, principalmente, no campo das linguagens, uma reviravolta, uma reviravolta. Nós vamos separar nossa fala de hoje, nossos autores de hoje, em dois grandes grupos, tanto em prosa quanto em versos. Por exemplo, na lista de poetas que nós temos aí dos principais autores da poesia dessa fase, temos nomes aqui que podem ser destacados. Mas nós, na aula de hoje, falaremos especificamente desse rapaz aqui, João Cabral de Melo Neto. Isso, nascido em 1920, prima de Manuel Bandeira, morto em 99, grande nome da poesia brasileira, João Cabral de Melo Neto. Vamos falar especificamente dele. E na prosa, nós destacaremos dois nomes. João Guimarães Rosa, esse mineiro, nascido em Codisburgo em 1908, morto em 67. Nós trabalharemos o João e seus contos, O João, dentro da prosa, é um grande nome, sem dúvida, João Guimarães Rosa. E trabalharemos ela, Clarice Lispector, nascida em 25, morreu em 77 precocemente. Clarice Lispector é dona de uma poesia ímpar, de uma literatura sui generis, singular, au concours, sem concorrência. Essa escritora, somada a João, são dois importantes nomes, os mais importantes nomes da prosa da terceira geração, ou do neomodernismo, ou do pós-modernismo, depende de como você gosta de chamá-los. Vamos começar. Hoje começaremos então nossa aula com João Cabral de Melo Neto. Vamos a ele. João Cabral de Melo Neto. Esse autor pernambucano, ele nasce em 1920 e morre em 99, aos 79 anos de idade. João Cabral de Melo Neto é conhecidíssimo por sua técnica na escrita, a sua perícia. Ele recebe até, por conta dessa sua postura artística, o apelido de engenheiro da poesia. Ele resgata alguns valores, algumas técnicas da escrita, como, por exemplo, a objetividade, a concisão, o materialismo, valores lá de um período conhecidíssimo do final do século XIX, início do século XX, da poesia parnasiana. João tinha uma escrita bem objetiva, uma preocupação com a escala, acreditava que não existia essa questão do dom. A poesia, para o João Cabral, exigia do poeta um labor, suor, aplicação, dedicação, e a poesia seria fruto. Se eu acreditasse que a poesia é um dom, é como se ela fosse um presente divino. E ele não acreditava nisso. Acreditava que o fazer poético exigia muito do artista uma preocupação e uma dedicação no fazer da poesia. E eu posso acrescentar também o engajamento e a denúncia. Nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, na obra do João Cabral de Melo Neto, um importante trabalho, Morte e Vida Severina, também chamado Autos de Natal Pernambucano, associado a uma preocupação métrica com uma denúncia, da pobreza e da miséria dos povos do sertão. Principal obra, Morte e Vida Severina, ou Auto de Natal Pernambucano, como o nome está dizendo, auto. Auto é uma peça de teatro, uma peça. É uma peça de teatro. Os autos, como o Auto da Compadecida, o Auto da Barca do Inferno, o Auto de Inês Pereira. Auto, uma peça que tem características alegóricas. A alegoria faz parte dessa peça. Ela tem uma finalidade didática. Ela tem um fundo religioso. Se nós temos lá no Auto da Barca do Inferno, famosa obra de Gil Vicente, autor português, teremos nesse auto um auto maniqueísta lá do Gil Vicente, uma luta entre bem e mal, entre anjo e demônio, entre diabo e anjo, Essa luta maniqueísta, mas nós temos um fundo moral, uma mensagem no alto, uma indicação comportamental. Aqui, o título dessa obra, Auto de Natal, ou seja, uma peça de teatro que, ao final da peça, com alegorias, vai representar o nascimento de Jesus.
o Alto de Natal pernambucano. Sua linha narrativa segue dois movimentos que parece que aparecem no título, morte e vida. O nosso personagem Severino, que deixa a região agreste, buscando o mínimo e o instintivo, que é a sobrevivência, decide seguir um rio, o rio Capibaribe. Caso ele se perdesse, voltaria pelo leito do mesmo rio. E ele vai fazer uma jornada, uma longa jornada, e por onde passa, nosso colega Severino só vai encontrando a morte. Por onde ele passa, pessoas só trabalham com a morte, e ele entendia de arado, de lua, ele entendia da terra, mas parece que sua força de trabalho não era necessária. Por onde Severino andou, só encontrou pessoas que trabalhavam com a morte, ou pessoas que nem o direito à terra tinham quando morriam, que eram os 7 palmos. Severino, de tanto ver ou de tanto encontrar desesperança, ele também chega a perder as esperanças. E ele, Severino, pensa em suicídio. Na hora de sua morte, na hora de se matar, ele vai se jogar em um rio, ele pensa assim, antes eu ia morrer pela falta de água, agora eu vou morrer pelo excesso. E aí é a hora que começa a associação da peça, né? A passagem. Ele é interpelado por um carpinteiro que o tenta dissuadi-lo do suicídio. Convida-o para ir assistir o filho que acabou de nascer, fazendo referência ao menino Jesus, que também foi concebido e o menino Jesus num local bem simples. Assim foi o menino que Severino suspendeu o suicídio, suspendeu seu projeto para ir ver o garoto que acabou de nascer. Percebeu que esse garoto recebia presentes até de quem não podia dar. Assim como Cristo recebeu presentes preciosos de 3 reis, esse menino que acabou de nascer, esse Severininho, que mais um, ia ser mais um, houve também premonições de sua vida. Mas, diferente da do Cristo, as premonições eram bem diferentes. E o garotinho que acabou de nascer conseguia receber presentes até de quem não tinha para dar. Nosso Severino, nosso principal personagem, viu nesse gesto um gesto de esperança. Viu que a solidariedade talvez seja a última ou a única salvação para esse mundo. Nessa linha de morte e vida. No primeiro movimento, há um trajeto de Severino, personagem protagonista que segue no sertão para Recife, em face da opressão econômico-social. Severino tem a força coletiva de um personagem típico. Representa o retirante nordestino, aquele que enfrenta o mundo, né? Aquele que as adversidades não vão vencê-lo. No segundo movimento, o da vida, o autor chama a atenção para a confiança do homem em sua capacidade de resolver problemas. Uma peça brilhante de João Cabral de Melo Neto. Nós temos também, dentro dessa lista de autores, um outro autor que com a linguagem também revolucionou. Outro João, só que agora na prosa, o João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, um importante autor mineiro, nascido em Codisburgo, Minas Gerais. O João é dono de uma lavra bem diferente. O João, na sua prosa, é um contista, um contador de histórias. Histórias com E, para misturar com o fabuloso. Ele é autor também de um importante romance na literatura brasileira, conhecido como Grande Sertão Veredas. João também é autor de várias histórias e nós escolhemos falar aqui de um livro de contos dele, né? Esse mineiro formou-se em medicina, mas João acabou sendo diplomata, né? Foi um indivíduo de destaque em seu tempo, convidado para a Academia Brasileira de Letras, aceitou o projeto, aceitou ir para a Academia Brasileira de Letras no finalzinho da vida. Sua obra é extremamente inovadora e original, principalmente por conta dos neologismos. Se eu puder marcar o João na sua obra inovadora, né? Isso fica por conta dos neologismos do João. Os neologismos, sem dúvidas, são a marca do seu trabalho. Juscelino, o João é dono de uma criatividade, de uma linguagem, ele que era poliglota, que falava vários outros idiomas, né? Vários idiomas do Ocidente Europeu, sem dúvida. Ele, com sua originalidade, seu livro Sagarana, um livro de contos, vem colocar uma espécie de marco divisor na literatura moderna do Brasil. É uma obra que se pode chamar de renovadora da linguagem literária, os neologismos referidos. Seu experimentalismo estético, alinhando narrativas de cunho regionalista a uma linguagem inovadora e transfigurada, veio transformar completamente o panorama da nossa literatura.
João, no seu livro Sagarana, um livro com vários contos, né, que contam, dentro da sua narrativa, problemas e conflitos universais dos personagens do sertão. É um livro de contos cujo nome é formado de saga, de luta, de batalha, né, radical de origem germânica, que significa canto heróico, lenda, e rana, palavra de origem tupi, que significa que exprime semelhança. Assim, Sagarana seria algo próximo a parecido a uma saga. Guimarães Rosa combina e recombina habilmente as informações do meio, confundindo lugares e paisagens, mesclando o real, o imaginário e o lendário em sua obra. Não é um livro regionalista, já que não se limita a uma localidade específica. Como ele disse, o sertão é o mundo, e os problemas debatidos em seus trabalhos estão para além daquele limite da paisagem geofísica. Temos um conto chamado, um conto dentro desse livro, Sagarana, são várias batalhas, são várias lutas, chamado A Hora e Vez de Augusto Matraga. Conta a história de uma transformação de um indivíduo. Era um asco indivíduo, um péssimo patrão, um péssimo pai, um péssimo esposo, um péssimo amigo. E ele passa por uma situação traumática. Acaba sendo traído pelos capangas, pelos jagunços, ele acaba perdendo absolutamente tudo, ele sofre um atentado, acaba sendo abandonado pela mulher e acaba perdendo a filha. Ele é adotado por pessoas muito humildes, adotado no sentido de leva cuidados, e decide transformar a sua vida. Arrependido, o nosso colega, o nosso personagem, acaba passando por uma metamorfose e ele se redime do homem que foi um dia. Mas um dia foi necessitado, em um confronto, que ele resgatasse aquele indivíduo que ele tinha sido no passado. E ele acaba dando a sua própria vida por pessoas que ele mal conhecia. Essa transformação e essa passagem, né, esse dilema, esse conflito interior, é uma das temáticas de João Guimarães Rosa no seu livro A Hora e Vez de Augusto Matraga, né? Falaremos então agora de um dos trabalhos do João, que é o mais conhecido de todos, o tão famoso e celebrado Grande Sertão Veredas. Um livro que, quando da publicação, em 1956, teve 50 palavras adicionadas ao dicionário. Esse nosso livro aqui. O sertão criado por Guimarães Rosa é uma realidade geográfica, política e psicológica. Nesse espaço, sertão-mundo, o sertanejo não é apenas o homem de uma região e de uma época específica, mas homem universal, defrontando-se com problemas eternos, o bem e o mal, o amor, a violência, a existência, o não de Deus e do diabo, etc. Lembrando, nesse livro tem 76 nomes diferentes para o diabo. Por isso, classifica-se seu regionalismo como regionalismo universalista. Ele trata de temas universais, se utilizando de personagens do sertão. O livro narra as memórias de Reobaldo, personagem principal, ex-jagunço, que assume a liderança do grupo após a morte do chefe Joga Ramiro. Conta um doutor que nunca aparece, através de seu caráter insólito e ambíguo. Na primeira parte do livro, Reobaldo faz um relato caótico e desconexo de vários fatos, sempre expondo suas inquietações filosóficas, enquanto que a segunda parte, as ideias de Reobaldo são mais organizadas. A ambiguidade e o caráter ambivalente de Reobaldo, assim como de outros personagens, dominam esse romance. Sem dúvida, de uma criatividade, de uma inventividade sem par. João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Nós temos na lista de obras do João, temos aí Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, de 56, Primeiras Histórias, quero fazer uma correção, né? Porque o Primeiras Histórias não se escreve assim com H, é com E, né? Primeiras Histórias, né? Histórias, o livro do João. O Histórias, para dar a ideia do fabuloso. Tutameia, Estas Histórias, Ave Palavra. Sem dúvida, um grande contista, João Guimarães Rosa. E não podemos deixar de falar dela, a grande musa da terceira fase do modernismo, a nossa conhecida e celebrada Clarice Lispector, autora de obras como Laços de Família, A Paixão segundo o GH e o conhecido A Hora da Estrela. Clarice Lispector, dono também de uma lavra diferenciada. Nasceu na Ucrânia, morreu no Brasil, essa grande escritora. Veio da Ucrânia para o Brasil ainda bebê. Formou-se em Direito, mas viveu muito fora do Brasil pela carreira diplomática do esposo.
dedicando-se assim aos filhos e à literatura. Voltou ao Brasil separada e lançou vários livros, né? Características de sua obra. Eu posso caracterizar a obra dela, principalmente, referindo-me a um dos livros mais conhecidos, A Hora da Estrela. Conta a história de uma nordestina, uma alagoana, chamada Macabéa, que vem para a cidade. Macabéa contraria a luta da Clarice para dissecar a personagem Macabéa. Um indivíduo aparentemente vazio, fútil. Macabéa é feia, Macabéa, mas mesmo assim ama, né? Na nossa personagem, a sondagem dos mecanismos mais profundos da mente humana, técnica impressionista da apreensão da realidade, interior, predominância de impressões e sensações, o narrar fica em segundo plano. Agora a discussão dentro da Clarice é as perturbações ou as afetações das personagens. Introdução da técnica do fluxo de consciência, quebra os limites de espaço versus tempo, né? E o conceito de verossimilhança, fundindo presente e passado, realidade e desejo na mente dos personagens, cruzando vários eixos e planos narrativos sem ordem ou lógica aparente. Em Clarice Lispector temos a personagem Macabéa no livro Hora da Estrela, obra que foi publicada no ano de sua morte, em 1977. Conta nesse livro a história dessa nordestina que vai para a cidade, que ama, e que acaba se apaixonando a nossa colega Macabéa, a feia Macabéa, aquela que não entende nada, a ingênua, a que desse mundo só aprendeu a datilografar e mal. Macabéa acaba encontrando a hora de sua redenção num atropelamento, no final do livro. A Hora da Estrela fala justamente do momento em que Macabéa é atropelada e encontra aquilo que procurava, a atenção coletiva. Sem dúvida, falamos agora de 3 grandes nomes da terceira fase do modernismo. Na poesia, João Cabral de Melo Neto e sua lavra muito preocupada com a forma, né? Mas também sem abandonar o caráter social. Falamos de João Guimarães Rosa, um bom contista que, também com seus neologismos, revolucionou a língua portuguesa e a literatura brasileira. E Clarice Lispector, a importante autora da terceira fase, que em obras como Laços de Família, A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela, trouxe o universo feminino para dentro da literatura e a exploração do lado intimista, abandonando um pouco a narrativa, onde o impressionismo, né, da obra fica ressaltado. Eu quero deixar você com essas informações um forte abraço. Dizer que para mim esse encontro foi maravilhoso. Quero dizer que todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sucesso! Até o nosso próximo encontro, quando retornaremos com outros autores da terceira fase do modernismo. Grande abraço.